Bom, o banhado ele foi a referência para o núcleo de povoamento, né? Foi ele que deu, por exemplo, a localização da matriz, né? Onde iria erguer a matriz de São José, em função da proteção natural que ela possibilitava, né? Ao espaço do aldeamento, né? Localizado na matriz. É uma defesa natural, portanto, quem habitasse, né, os moradores da aldeia, avistariam, né, quem porventura chegasse, né, e tentasse saquear ou tomar o espaço. Nós temos aí, nesse momento, o processo de fundação da cidade, né? Nós temos índios ainda no processo chamado de civilização, né, e de aldeamento, e havia esses índios que recusavam, né, se tornar índios aldeados, tá? Então, localizar a matriz ou um núcleo de povoamento no platô significava aí uma defesa, né? Como que aconteceu o processo de desapropriação das casas no lado par da Avenida de Trás, que hoje é a Avenida São José? Então, isso se dá, já é uma ideia, né, se formando no início do século XX, quando nós temos uma política de tentativa de modernização das cidades no Brasil. Então, há planos de tornar as cidades mais funcionais, né? Então, para permitir o tráfego não só das pessoas, como também das mercadorias. E, ao mesmo tempo, a gente tem epidemias, né, graçando aí o Brasil e o mundo. Então, há muito medo, né, e temor de que essas epidemias pudessem diminuir a população, né? E uma das tentativas era eliminar do espaço do centro da cidade os cortiços considerados moradias insalubres, né? Então, junto com esses cortiços também os pobres e miseráveis que não tinham o hábito de salubridade, uma casa com abastecimento, né, água encanada, né? Então, isso era um perigo para a sociedade. Então, esse tipo de moradia, ele tinha que ser eliminado. Essas casas do lado par, então, da avenida, eram casas de pessoas com poder aquisitivo menor. Sim. Né? E aí, quando houve a retirada dessas pessoas, foram essas mesmas as que desceram para a parte baixa ali do banhado? Olha, provavelmente, porque a preocupação era justamente em deixar o ar circular, né? Então, uma vez eliminados esses cortiços, o ar circularia, né? Independente para onde esses indivíduos fossem. Então, a preocupação não era com esses, a preocupação era com esses indivíduos barrando, né, o ar puro, a chegada do ar puro à cidade, né? Então, eu acredito que sim, que tenha sido essa população que ficou relegada aí ao esquecimento, né? Parte dela também foi para a periferia, né? Então, mais uma vez eu falo, a preocupação era com os casebres, né? E com o espaço, né? Então, essa população, elas acabavam migrando para a periferia. E na periferia, essa não era a preocupação da administração pública, né? A preocupação era com o centro da cidade. Então, o banhado, ele sustentou o cultivo de arroz, chegando, inclusive, em alguns momentos, ser mais importante que a produção do café, né? Então, a própria aspecto, né, da região, um banhado, né, possibilitava aí o cultivo do arroz e no momento em que o café ele entra em crise, né? Então a população já não tendo mais condição de plantar o café, eles começam a produzir o arroz. Provavelmente isso também tenha sido um dos fatores, né, que possibilitou a aglomeração de pessoas, né, naquele núcleo, a produção do arroz. Possivelmente as pessoas que faziam esse plantio, a colheita do arroz, enfim, eram essas pessoas que moravam ali. Eram essas pessoas que moravam, não eram donos de fazendas ou alguma coisa assim, ou eram os funcionários das fazendas? Bom, tinham fazendas, né, mas tinha a ocupação também.
né? E como o café já estava em crise, né? A única forma de você se sustentar naquela época, naquele momento de crise, era a produção do arroz, que era mais rentável no momento, né? Lógico que a gente tem aí a policultura também, né? O milho, o feijão, né? Mas o arroz, ele chega a substituir a produção do café em alguns momentos. Inclusive aquela área pertencia, até onde nós sabemos, a algumas famílias, né? Isso. A família Martins parece que detém, ou até hoje, ainda a maior parte do banhado. Sim, né? Então, são produções, são terras, né, que tem aí os proprietários, né, mas tem as áreas também que foram apropriadas indevidamente, né, por esses moradores expulsos aí da orla do banhado, né. Então, e era a forma de você utilizar aquele espaço de uma forma produtiva, né, e buscando a subsistência. Mas até hoje existem várias plantações ali, né? Sim. As pessoas pegaram, então isso já é histórico mesmo, esse lance de já passar de geração em geração essa atividade mesmo. Sim, né? sim. Valéria, o fato dos políticos na época terem tirado essas pessoas dessa avenida e com a desculpa de baixo, sei lá, de não ter uma higiene adequada para melhorar as áreas da cidade, não foi uma forma de maquiar essa verdade que nós tínhamos ali de já início de uma pobreza? Com certeza, é isso que a minha tese tem mostrado, né? Essa desapropriação, ela tem como fundamento o embelezamento da cidade, né? O embelezamento da cidade implicava em retirar da cidade aqueles cortiços, os cortiços, as pessoas que habitavam os cortiços, e a argumentação era que o espaço tinha que ser puro, né? Permitir a entrada do sol e a circulação do ar, né? Então, se o espaço tinha que ser puro, né? O espaço subtendido é o espaço do centro da cidade, porque essa população ela foi ocupar as periferias da cidade. A periferia da cidade não foi um centro de atenção da administração pública, né? Portanto, isso representa que o Estado, o poder, não estava preocupado com o indivíduo, né? Mas sim em curar o espaço e jogando para outros espaços da cidade, né? O entorno da cidade, que são as suas periferias, os seus moradores considerados insalubres, né? E lá na periferia essa política não foi adotada. Você acredita? Eu não sei, isso é uma dúvida minha que talvez possa me dizer. Vários fatores, né? Também eu acredito que essa parte sanitária era um ponto importante para eles, uma vez que as pessoas com poder aquisitivo maior, os políticos, as pessoas interessadas em se curar, ficariam ali no centro, elas não iriam para a periferia. Então, se eu tenho uma casa aqui no centro, eu não vou nunca para a periferia, então eu não vou me contaminar. Havia também essa argumentação? Olha, as cidades modernas, elas têm mais ou menos uma linha divisória, né? Pensando Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a Avenida do Contorno. A Avenida do Contorno separava, né, o centro da cidade, que era esse centro tratado, né, e a periferia, tá? Então, fora da cidade você tem os indigentes, né, a população desempregada, né, e de baixo nível e condição social, né. Mas essa era a preocupação. Então nós temos aí muros invisíveis dentro da cidade, né, que divide, que segrega, né, e a doença em São José dos Campos segregou bastante, né. E principalmente os doentes, né, que vieram para a cidade em busca de tratamento. Na verdade, o que os governantes tanto queriam, que era a retirada dessas pessoas do banhado, acabou simplesmente mudando de lugar, né? Isso. Porque creio eu que Banhado seja, acho que um dos locais mais pobres, se eu não me arriscar em dizer o mais pobre, São José dos Campos, e fica bem no centro. Bem no centro da cidade, mas é quase invisível, né? Porque você quase não avista, né, a população. Então você precisa chegar mais perto, né, para você enxergar a favela ou essa ocupação
embaixo, né? A retirada desses moradores ocorreu em mais ou menos em que ano? Olha, por volta de 1920 nós já temos o prefeito João Corsino, né, com uma política já de higienização do espaço e desapropriação dos moradores. Isso já em 1920, né? Mas ocorre mais precisamente por volta de 1938. Né? Certo, que ocorreu a desapropriação das casas e o início da periferia. Isso, porque nesse momento nós temos em 35 São José se tornando estância climática e hidromineral. Né? Então, essa desapropriação reforçava, né, a política de higienização do espaço, porque São José acabava se tornando aquela cidade que acolhia, né, os doentes. Então, era a forma de São José aí se sustentar, né, através da doença. Então, a doença curou São José. Né? Ou não. Curou para os administradores, né? Sim. Mas criou a epidemia da miséria, da pobreza também, né? E uma coisa importante assim, que nós vivenciamos ontem, eu não sei se a senhora sabe dizer alguma coisa a respeito, mas assim, perguntando para os moradores que moram lá há 50 anos, 40 anos, sobre a possibilidade de sair daquele local, que é um local imundo, sujo, né, fétido, horrível, eles não querem sair. Aliás, se todos se unirem, enfim, aí eles sairiam. Como que funciona isso dentro de uma sociedade? Isso já é histórico mesmo, a pessoa nascer e não se imaginar em outro local? Você sabe me dizer alguma coisa a respeito disso? Olha, isso tem a ver com a questão da identidade do indivíduo, né? Então, está sendo bastante discutido também a questão da topofilia, né? Que é a identificação do indivíduo com o espaço em que ele habita. Né? Então, aquele espaço é a referência dessa população, né? E ela tem essa trajetória aí que a gente viu, que a gente vê, né? Desde início do século, né? São José dos Campos, antigamente.